O trabalho realizado se intitula O Percurso e Reconhecimento da Identidade Psicológica na Experiência Transmasculina. Ele foi orientado pela professora doutora Delma Pimentel e ele está sendo apresentado como requisito para a obtenção do título de mestre pelo programa de pós-graduação em psicologia. Esse estudo ele foi realizado através de uma pesquisa qualitativa e foi fundamentado em uma abordagem fenomenológica e hermenêutica. Ele foi produzido através da realização de 3 entrevistas semi-estruturadas que foram aplicadas a 3 sujeitos que se auto-identificam como homens trans. Durante a realização dessa pesquisa, dessas entrevistas, a gente passou pelo início, né, da pandemia do Covid e algumas modificações precisaram ser feitas em razão das disposições da OMS a respeito da pandemia. Então, eu encontrei também algumas dificuldades no sentido de que alguns participantes desistiram de participar da pesquisa, eles não estavam se sentindo mais à vontade. Então, essa pandemia ela foi muito sofrida também pela população trans, uma população que ela está sobre uma linha de vulnerabilidade social muito severa. Então, isso afetou essa população de uma maneira absurda, né? A relevância desse estudo contribui cientificamente para esclarecer os aspectos do reconhecimento de si e do reconhecimento social de transexuais masculinos. E a relevância desta pesquisa estar sendo feita por mim é porque eu estou procurando quebrar o epistemicídio da população trans, né? Eu, enquanto homem trans negro, ocupando um lugar na academia, então a representatividade dessa defesa hoje é muito grande, isso me emociona bastante. A questão que norteou esse estudo foi quais as percepções de homens trans acerca das masculinidades. E os objetivos desse estudo foram identificar as formas de autorreconhecimento da masculinidade, verificar quais os significados de masculinidade são subjetivamente apropriados pelos homens trans. O método de análise utilizado foi o método fenomenológico empírico proposto por Amedeo George, que se desenvolve ao longo de 4 passos. Primeiro é uma leitura geral de todo o relato para apreensão do sentido geral do fenômeno, a identificação das unidades significativas dentro de uma perspectiva psicológica para efeitos desse projeto. As unidades de significação escolhidas foram relações familiares, corporeidade, sexualidade e reconhecimento e identidade. O terceiro passo é relacionar um sentido psicológico para cada uma dessas unidades de sentido a partir dos elementos presentes na descrição do entrevistado. O quarto passo busca a síntese das unidades de significado, transformando-as em uma declaração consistente com relação à experiência do sujeito, utilizando a variação livre e imaginativa. O presente estudo busca compreender a construção e a subjetivação da masculinidade na experiência transmasculina, e para essa compreensão, nós consideramos os significados culturais de masculinidade construídos ao longo do tempo, os sentidos e significações que os homens trans atribuem à própria masculinidade, as estratégias de ajustamento utilizadas pelos homens trans para se enquadrarem e serem percebidos numa leitura social masculina. A fundamentação teórica e analítica utilizou-se das preposições de Paul Ricoeur na obra Percurso do Reconhecimento, no qual o autor teoriza que o reconhecimento se desenvolve a partir de 3 instâncias: o reconhecimento como identificação, o reconhecimento de si e o reconhecimento mútuo. A escolha dessa base teórica ela se justifica por considerarmos que a experiência da construção da transmasculinidade é fundamentalmente uma experiência de reconhecimento. A partir dessas entrevistas, foi possível compor uma descrição interpretativa da história de vida dos participantes, enquanto sujeitos, as memórias da infância e da adolescência, e tudo isso para compreender como que se deu o processo de construção da identidade transmasculina, bem como as implicações que o reconhecimento desta identidade trouxe à vida desses sujeitos, quais os sentimentos envolvidos durante todo o processo da transição de gênero
e a relação que esses sujeitos mantêm com o próprio corpo e o significado atribuído à masculinidade e o sentido que os mesmos dão a essa experiência. Foram selecionados 3 participantes, eles não são os meus participantes iniciais, porque eu tive, como comentei com vocês, 2 deles desistiram e eu precisei selecionar outras pessoas. É por isso que um deles ele escapou, tem uma distância da idade, né, muito grande em relação aos outros. O João, ele é nascido no município de Belém, ele se identifica como indígena, heterossexual, tem 32 anos, atua como professor e reside em um apartamento alugado com sua companheira Luana, que é uma mulher trans de 24 anos, com quem possui um relacionamento estável há 2 anos. O Luca, que é um homem trans de 27 anos, que é negro, ele é professor de história, está desempregado e atualmente ele está trabalhando como motorista de aplicativo, desde que ele foi demitido da escola em que trabalhava. É interessante essa informação, porque ele fala na entrevista que ele escola, e a partir do momento em que ele assumiu a transexualidade, ele foi demitido sem maiores justificativas. Isso vai ser um dado muito importante na nossa pesquisa. Ele reside numa casa na periferia com a esposa e com a filha. E o Ale, que é um homem de 52 anos, bissexual, branco, graduado em administração de empresas e bacharel em direito, ele reside na casa da mãe, com quem ele divide as despesas domésticas. Ele é reconhecido por muitos homens trans como o paizão, devido à sua atuação política e social no acolhimento de homens trans que o veem como referência, tanto na militância quanto na vida pessoal. Após a realização dessas entrevistas, eu pude identificar que em diversos aspectos dessas narrativas, eles possuíam significativas semelhanças, principalmente no que se refere à vivência da transfobia. É interessante perceber que 3 sujeitos de diferentes classes sociais, diferentes gerações, diferentes raças, diferentes religiões, tenham vivenciado situações tão similares, e fazendo concluir que a vivência da transfobia ela é o plano de fundo para todas essas narrativas, e ela é percebida praticamente da mesma forma por todos esses sujeitos, independente dos demais marcadores sociais. Com isso, a gente pode perceber que a transfobia ela representa a maior expressão do desconhecimento, né, que é o não reconhecimento, uma vez que ela nega ao sujeito o reconhecimento como homem, como sujeito de direitos e até mesmo como ser humano. Essa negativa de reconhecimento é o que justifica a violência praticada contra pessoas trans. Esse desconhecimento que nos desumaniza. Ao falar da relação familiar, todos os participantes, em comum também, eles revelaram possuir uma relação conflituosa com o pai. E é possível perceber que esses conflitos eles se relacionam, sobretudo, ao modelo patriarcalista de masculinidade. Dessa forma, é possível afirmar que o modelo de masculinidade construído pelos participantes se posiciona de maneira crítica a estes moldes patriarcais. No que tange ao reconhecimento, é possível perceber que nessa relação, os participantes não se reconhecem na representação masculina do pai. Eles não estabelecem uma relação de identificação com esses homens, às vezes eles não estabelecem vínculo afetivo sólido e não reconhecem esses homens como pai, dentro do que eles esperam de um pai, dentro da expectativa deles, do arcabouço significativo deles, eles não reconhecem a estes homens como pai. A gente, a professora Delma ela tem um estudo que ela fala que a identificação com a masculinidade ela pode ser construída de acordo a partir de um modelo, né, que pode ser um pai, um avô, um ator, um personagem de cinema, alguma referência masculina, né? Mas, com o estudo, a gente percebeu que nem sempre esse modelo é um modelo positivo. Nesse estudo, a gente percebeu que esses modelos eles podem se caracterizar como modelos negativos. Modelos do que eu não quero construir para a minha masculinidade. O modelo de homem que eu não quero ser. E, no caso, a gente percebeu que muitos desses participantes eles revelaram que, na família, eles tiveram exemplos de construções de masculinidade que eles não gostariam de reproduzir, né? Então, isso fala para a gente, né, que o modelo de masculinidade
é caracterizado como negativo, ele serve como uma referência de não, que eu não gostaria de reproduzir. Isso fala também que a identificação com a masculinidade ela pode ocorrer por similaridade ou por diferença. Eles podem não se reconhecer a partir desta identificação com a masculinidade, desse contato com a masculinidade que eles tiveram. Eles podem não se reconhecer nesse molde. Tem um dos participantes, que é o Ale, ele fala uma frase que é importantíssima. Ele fala que ele não se reconhece com os homens, ele se reconhece com as masculinidades. Isso reflete muito o que eu estou falando. Ele não se identifica com esse modelo opressivo, né? Em relação à mãe, os participantes revelam possuir uma relação de profunda admiração e de respeito. Nessa relação, é possível que a gente perceba aí que no pano de fundo dessa relação tem uma crítica ao pai, ao modelo de masculinidade exercido pelo pai. É possível perceber que quando eles exaltam essa mãe, quando eles falam, minha mãe é guerreira, minha mãe me criou sozinho, a minha mãe fez isso, a minha mãe fez aquilo, eles estão falando que essa mãe me criou assim, dessa forma, sozinha, com toda a dificuldade, ela é guerreira porque o meu pai não estava ausente. Isso fica muito claro nessas narrativas. É possível perceber que, dessa forma, eles transferem a função paterna para a mãe, não só a função afetiva, né, quando o participante Luca fala que a minha mãe sempre foi tudo para mim, ela foi pai e mãe, ela nunca deixou faltar nada, nem no sentido material e nem no sentido emocional. O que ele está falando com isso é que a mãe ela absorveu esse papel, ela supriu essa ausência do pai, ela absorveu o papel do pai, tanto no sentido emocional quanto no sentido social, da função social da paternidade, que é o provimento familiar, né? Que a gente compreende socialmente o provimento familiar é uma função paterna. E essa mãe ela vai assumir isso, e o filho reconhece isso, e isso aparece no discurso deles. Eles, nesses discursos também, a gente percebe que alguns desses participantes eles tiveram um desgaste na relação com a mãe a partir do momento que eles assumiram a identidade de gênero, né? E por dificuldade dessa mãe em reconhecê-los como homens, né? No percurso do reconhecimento, o Porriquet ele afirma que o não reconhecimento dos sujeitos ele provoca no indivíduo um grave dano psíquico e emocional, destruindo os sentimentos de confiança e estima por si próprio. No caso desses sujeitos, a mãe ela representa a referência familiar e familiar e a referência afetiva desses sujeitos. Desse modo, o desconhecimento dela possui um peso maior e é especialmente danoso. Isso se reflete pelo desejo, o grande desejo por reconhecimento dessa mãe. A gente pode perceber isso nas narrativas dos participantes, que eles desejam muito ser reconhecidos pela mãe, e que isso orienta a construção da identidade desses sujeitos. Quando o participante João fala, eu faço tudo na minha vida para agradar a minha mãe, eu faço tudo para ser bom para ela. Então isso fala muito desse desejo por reconhecimento. Então a construção subjetiva dele se orienta no que ele acha que seja a expectativa da mãe dele, não uma interpretação dele do que seja a expectativa da mãe em relação a ele. A hipótese que a gente desenvolve, né, fazendo um apanhado já geral, que a gente desenvolve, é que o fenômeno da transmasculinidade ele é percebido a partir de uma hermenêutica de si mesmo, uma vez que a partir de uma aporia fundamental, que é a pergunta quem sou eu, ele, esse sujeito ele passa a reinterpretar a trajetória de vida em busca de elementos que possam dar sentido à identidade psicológica atual. Então é uma experiência hermenêutica porque ela parte de uma interpretação de si mesmo. O reconhecimento, ele, como eu falei anteriormente, para o Paul Ricoeur, ele tem
ele tem três instâncias, digamos. Então, o reconhecimento como identificação, ele é considerado a primeira etapa no percurso do reconhecimento e representa o momento em que apreendemos o significado das coisas, que identificamos e distinguimos uma coisa da outra. É quando as coisas adquirem sentido para a gente, é quando a gente começa a atribuir sentido às coisas. E nessa etapa, o reconhecer significa conhecer. Na experiência transmasculina, a gente percebeu que esse momento ele surge em dois momentos. Ele surge na primeira infância, quando o sujeito conhece os significados de homem, o significado de mulher, e aí ele aprende esse sentido, ele aprende o que homem é quem tem pênis e tudo, é o pai, é quem cuida da família, e a mulher é quem cuida dos filhos, e não sei o quê. Então, todos esses conhecimentos, esses sentidos atribuídos a essa masculinidade são absorvidos. E quando ele aprende esses sentidos, ele percebe que ele não se identifica com esse sentido de feminino, de eu não sou isso, eu não sou mulher, eu não me identifico dessa forma. Então essa é a primeira vez que eles entram em contato com essa forma de reconhecimento. No segundo momento é quando eles conhecem a palavra da transexualidade, da transmasculinidade, o termo homem trans. Quando eles conhecem esse termo começa a fazer sentido para eles. Eles dão um novo sentido a uma coisa que eles já conheciam, que é o homem. Eles percebem que o homem ele não se restringe a possuir um pênis, a ser pai e todos aqueles outros significados. Então ele vai ressignificar esse termo, ele vai reinterpretar esse termo e ele vai se identificar com esse termo. Então é esse o segundo momento. E a gente pode dizer que nesse momento a experiência do reconhecimento ela dá um sentido existencial para a vivência desses sujeitos. A partir desse start, ele vai, nossa, tudo agora fez sentido, agora eu entendo o que acontecia comigo na infância, agora eu entendo. Então ele vai rememorar a infância, né? Ele vai procurar vários detalhes na história da vida dele que vão reforçar essa identificação. E aí, esse momento é o reconhecimento de si, quando ele passa a, a, a revisitar a história dele em busca desses elementos. Ele está se reinterpretando. Então, ele se utiliza do dispositivo da memória para relembrar as situações significativas do seu passado e se utiliza da imaginação para presentificar essas experiências e reinterpretá-las de acordo com a compreensão atual de si. É importante salientar que essas novas interpretações elas não atuam na produção de memórias falsas, elas vão dar sentido a memórias, a vivências que eles não tinham acessado daquela forma. O recurso imaginativo é utilizado para construir o sentido presente da experiência de reconhecimento ou para validar essa experiência de reconhecimento. A nossa hipótese também ela demonstra que o reconhecimento de si ocorre simultaneamente ao desconhecimento de si. Para ele se reconhecer como homem trans, ele primeiro se desconhece enquanto mulher, então, mas isso ocorre simultaneamente. A gente não tem um elemento para identificar, não, aconteceu isso primeiro e depois aconteceu aquilo. Até na infância, quando ele recebe esses sentidos do que é ser homem, do que é ser mulher, ele não se identifica com o feminino, ele se desconhece a partir dessa apresentação que ele teve, que ele é uma menina, ele se desconhece e ele se identifica com o gênero oposto, então isso ocorre simultaneamente. Através das narrativas dos participantes, nós percebemos que todos eles passaram por experiências muito semelhantes no processo de autorreconhecimento. Todos eles relataram ter conhecido a masculinidade trans através de fóruns virtuais, onde eles tiveram contato com outros homens trans e puderam perceber que as experiências narradas por estes outros homens ecoavam em suas próprias vivências. Dessa forma, a gente pode compreender que a experiência do reconhecimento de si também se dá por meio do reconhecimento no outro. Ele vendo o outro, ele reconhece a si mesmo. É interessante também porque eu também sou sujeito dessa pesquisa, não tem como, né? Então,
eu pude me identificar em vários aspectos, né? Tanto essa coisa da relação com o pai, e nesse processo de autorreconhecimento, né? A primeira vez que eu tive contato com o termo foi também na internet. Eu acho que eu falo isso no prólogo, né? Eu fui ter contato e isso foi dar sentido à minha existência, né? Então, eu sei, eu tenho propriedade sobre o que eles estão falando também, porque eu também vivenciei, né? Após a realização da pesquisa, nós concluímos que a busca por reconhecimento se constitui como uma questão muito importante para os homens trans, sendo que essa questão se faz presente por toda a vida da pessoa desde que ela se reconhece enquanto pessoa trans. Essa busca por reconhecimento, ela passa por busca de reconhecimento jurídico, pela busca do que o Estado reconheça a tua identidade. É uma busca pelo reconhecimento social, por ser respeitado de acordo com o teu gênero, no sentido, no âmbito familiar. Então, isso vai acompanhar ele pelo resto da vida. E às vezes essa busca por reconhecimento ela perpassa a vida. A gente teve uma reportagem fantástica, acho que há 2 anos atrás, de um senhor, o senhor Lourival, que faleceu, e quando ele faleceu, o resto da família descobriu que ele era um homem trans. As pessoas achavam que ele era um homem cis. Então, os filhos, toda a família dele passou a não reconhecê-lo mais como pai, como avô. Então, é uma questão que ela vai perpassar. Porque como plano de fundo dessa questão do reconhecimento, a gente tem a transfobia, né? Como eu falei anteriormente. E a gente pode perceber também que a busca por reconhecimento ela pode implicar na adoção de comportamentos estereotipados, no reforçamento dos papéis de gênero, dos papéis sexuais, e às vezes até na reprodução de machismo. A gente percebe que os homens trans eles não estão isentos dessa reprodução, inclusive porque são cobrados a performar uma masculinidade a partir de uma matriz cisgênera, uma cisgênera e heterossexual, né? Então a gente fez essa observação que mesmo que eles se posicionem criticamente à masculinidade patriarcal, eles não estão isentos de reproduzi-la. Eles são cobrados pela sociedade para agir dessa forma. A adoção desses comportamentos se justifica pela necessidade de se adequar a uma leitura social masculina diante das constantes ameaças de deslegitimação de gênero geradas pela cis-heteronormatividade e pelo culto à masculinidade, que pressionam os homens trans, cisgêneros ou transgêneros a se afastar de tudo aquilo que é culturalmente relacionado ao feminino. O abandono desse comportamento também ocorre de maneira natural, à medida em que esses homens eles adquirem uma expressão de gênero mais masculinizada, que eles possuem uma leitura social mais masculinizada, eles se sentem mais seguros para abandonar esses, esses estereótipos. A pesquisa demonstrou também que o impacto da cisnormatividade ela é percebida inclusive na relação que eles mantêm com o corpo. A gente percebe isso, que os sentimentos de inadequação, quando a gente abre o antigo CID-10, a gente vê lá transexualidade, o profundo descontentamento com o corpo, não sei o quê. Então, esse sintoma que é atribuído a gente, da gente precisar sentir desconfortável com o corpo, é uma coisa que ela não é minha, não é do sujeito. Eu não me sinto mal com o meu corpo. Eu me sinto mal pela sociedade não aceitar o meu corpo como ele é. Então, isso é um dado importante que aparece na nossa pesquisa, que esse sentimento de inadequação, ele é pressionado por uma cisnormatividade. E essa afirmação ela pode ser percebida quando os participantes relatam manter uma relação positiva com seus genitais, mas intimamente eles se sentem pressionados a realizar uma cirurgia de transgenitalização, por acreditarem que essa cirurgia ela vai trazer algum tipo de tranquilidade, como se eles fossem deixar de sofrer transfobia a partir desta cirurgia.
estudo demonstrou também que a percepção do outro interfere radicalmente no autorreconhecimento do sujeito, visto que a validação desse reconhecimento é involuntariamente outorgada ao outro. Podemos perceber que a situação de opressão a qual esses homens trans estão submetidos em virtude do não reconhecimento pode gerar severos danos à autoestima, à saúde mental e à percepção de si mesmo, de modo que eles passem a acreditar que o reconhecimento da sua identidade pode ser negociado pela cisnormatividade. A gente pode perceber também que o significado de masculinidade para esses sujeitos ela se relaciona intimamente com o reconhecimento social. Portanto, ser homem é vivenciar a masculinidade, mas é também ser reconhecido por essa masculinidade. E